Graça e paz sobre a sua vida, amém? Glória a Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor, que é Rei de Reis, Senhor de Senhores. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria meditar na palavra que está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7 e versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Amém? Essa palavra aqui está dizendo que a tristeza segundo Deus, né? Segundo Deus, não segundo o mundo. Porque tem duas tristezas que está falando aqui na palavra. A tristeza segundo Deus, né? A qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo. Ou seja, a tristeza em Deus e a tristeza no mundo. A tristeza em Deus, irmãos, ela não traz pesar. O que é tristeza em Deus? Quantas vezes, né, a gente está uma vida correta com o Senhor, buscando obedecer a palavra de Deus, buscando andar no propósito de que Deus nos ortogou a andar naquele propósito, a fazer a sua vontade. E muita tristeza, irmãos, vem sobre a nossa vida, né? Muitas coisas vêm sobre a nossa vida, muita tristeza vem sobre a nossa vida. E a gente, como é ser humano, quantas coisas a gente não falha, a gente não erra, a gente, né, poderíamos fazer diferente, a gente faz de uma maneira diferente, muitas das vezes não agrada ao Senhor. E nos traz tristeza, né? Mesmo andando nos caminhos do Senhor, procurando fazer tudo correto, às vezes a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente vai, sabe, cometer enganos, cometer falhas, né? Tanto na nossa vida como na vida do próximo, né? A maneira como nós deveríamos tratar alguém, a maneira como nós deveríamos fazer. O Senhor nos ensinou como fazer todas as coisas. Mas muitas das vezes, né, muitas das vezes a gente cai em tentação e não praticar aquilo que Deus fez. E isso traz, meus irmãos, sobre o nosso coração uma tristeza terrível. Mas diferentemente, né? Diferentemente do mundo, da tristeza de Deus, é nós estarmos na presença do Senhor, querer fazer a vontade do Senhor, tentando buscar uma vida de santidade com o Senhor. Aí a gente falha, a gente erra, a gente muitas das vezes, né, pratica algo que não agradou o Senhor, e a tristeza vem sobre o nosso coração. A tristeza vem, sabe? Ainda que você faça algo e aquilo não venha sair como você fez, a tristeza chega no teu coração, sabe? Seja tristeza por algo que não aconteceu, seja tristeza por algo que não se realizou, seja tristeza por qualquer coisa, por um fato que você fez, por uma obra que você fez que não agradou o coração do Senhor. E isso traz tristeza para nós. Mas o que a palavra está dizendo? Que tem duas maneiras de tristeza. A tristeza em Deus e a tristeza segundo Deus. Porque segundo Deus, talvez é o que Deus até permite. A tristeza quando nós estamos no caminho do Senhor vem sobre a nossa vida, é a tristeza segundo o que Deus permite. É a tristeza que gera em nós um arrependimento. Que Deus próprio faz isso para que gere em nós arrependimento. Mas e a tristeza do mundo? A tristeza do mundo, irmão, sabe qual que é? A tristeza do mundo é a gente cometer um erro, cometer uma falha, fazer uma transgressão, ou com a nossa própria vida, ou com o nosso, sabe, com alguém, e a gente não estando em Deus, isso não gera arrependimento em nós. Aí a tristeza vem e isso não gera arrependimento. Por que não gera arrependimento? Porque a pessoa não está na verdade. E a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos a verdade liberta. Então, segundo Deus, segundo a palavra de Deus, quando nós estamos na palavra de Deus e nós erramos, nós entristecemos, mas essa tristeza gera o arrependimento. E a tristeza do mundo, que são aquelas tristezas que pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, quando ela se entristece, o que leva essa tristeza? Sabe, a palavra está dizendo que leva à morte, irmão. Então, olha para você ver, a tristeza segundo Deus opera arrependimento. Ou seja, nós estamos na palavra do Senhor, nós erramos, nós entristecemos, logo o Espírito do Senhor, Deus. Quando nós erramos, irmão, nós estamos na presença do Senhor e nós erramos porque nós somos falhos, nós erramos sim. Nós somos falhos, nós erramos, nós cometemos coisas que não deveríamos cometer, mas o Espírito de Deus vem
e nos convence daquele erro que nós fazemos, e nos convence daquele mal que fizemos, daquela maneira de resolver aquela situação que nós resolvemos, que muitas das vezes não agrada o coração de Deus, e nós entristecemos com isso. Só que essa tristeza, o que ela gera? Arrependimento. Gera em nós um arrependimento. E aí nós vamos para onde? Para os pés de Jesus. Para esse que gera arrependimento tem solução. Para o arrependimento tem a solução, que é Jesus Cristo, que é você arrepender, e Deus está pronto para te perdoar. Mas e a tristeza do mundo? A tristeza do mundo leva à morte. A pessoa, muitas das vezes, quando ela não tem Deus em seu coração, quando o sofrimento dela foi causado por uma obra dela, sabe? Que são obras que nós fazemos que não é a vontade de Deus. Vem uma tristeza sobre o coração dela. Só que essa tristeza, irmãos, ela não gera arrependimento. Porque a palavra de Deus não está nessa pessoa. Deus, a essência de Deus não está nela. O Espírito de Deus não está nela para poder, sabe, convencer ela desse pecado. Irmão, quantas vezes nós já cometemos erros e já passou despercebido, e nós achávamos que estávamos certos, e passou anos e anos e anos, e nós nunca se arrependemos daquele erro, daquela injustiça que fizemos com alguém, daquela injustiça que cometemos com alguém. Mas quando você está em Deus, quando você está na palavra, quando você está arraigado no Senhor, nas diretrizes de Deus, na vontade de Deus, logo você vai se arrepender do que você fez, porque o Espírito Santo de Deus faz isso conosco. Ele não convence daquele erro, daquele pecado. E isso gera em nós arrependimento, irmão. Mas aí a tristeza do mundo não gera isso. Gera morte, irmão. Isso é muito sério. Por que muitas pessoas estão depressivas? Por que muitas pessoas estão aí tristes? Sabe? Por quê? Por causa, irmão, que a tristeza dela, ela não consegue, sabe, ter a luz da palavra de Deus. Ela não consegue, através da palavra, através da luz que ilumina os olhos dela, ela não consegue entender que precisa se arrepender para poder, sabe, adquirir o perdão de Deus sobre a vida dela. E aí, o que vem? Quando vem a tristeza muitas das vezes de um ato cometido, sabe, a tristeza que traz as desilusões do mundo, das coisas do mundo, traz tristeza pro coração dela. E isso gera morte para ela, gera a morte espiritual, gera, sabe, ansiedade na pessoa, gera a depressão na pessoa. Por quê? Porque ela não está enraigada em Deus, sabe? Como diz aqui, ó, segundo Deus, a tristeza segundo Deus. Ou seja, a tristeza que opera quando você está no caminho de Deus. Quem disse que quando a gente está no caminho de Deus nós não somos entristecidos? Nós somos entristecidos. Nós somos entristecidos, irmão. Sabe? Nós somos entristecidos quando nós, sabe? Mesmo quando nós estamos servindo ao Senhor, vem coisas para nos entristecer. Mas isso, sabe? Mas isso não gera dentro de nós, sabe? A morte, o espírito de morte dentro de nós. Muito pelo contrário. Quando a tristeza acontece no nosso coração, quando estamos em Deus, gera o arrependimento, gera, sabe, um quebrantamento, gera em nós, sabe, um espírito mais humilde em nós. Mas essa tristeza do mundo não, irmãos, ela traz a morte, ou a morte espiritual. Muitas das vezes até mesmo a morte física, porque quando ela traz morte, ela traz morte para o espírito dela. E o espírito dela mata a alma, o espírito dela, a alma dela está entristecida, está abatida. Ela, às vezes, pode adquirir, sabe, uma doença, né, no sentimento dela, que é até mesmo a depressão. E isso traz morte para a vida dessa pessoa. Porque tem muitas pessoas que estão, é como se estivesse morta pelo espírito, na alma delas, sabe, vivendo de uma maneira que não é vida isso, irmãos. De tanta tristeza, de tanta, sabe? Então, isso traz morte. Mas nós em Deus, irmãos. E qual é a importância de nós estarmos em Deus? É que o Espírito de Deus cuida de nós. O Espírito de Deus nos consola, o Espírito de Deus nos constrange. O Espírito de Deus nos, sabe, ele vai mostrar as nossas falhas, os nossos erros e vai nos levar ao arrependimento, e isso vai trazer um espírito de humildade, quebrantamento sobre a nossa vida, e nós vamos crescendo nesse arrependimento.
Então, nós vamos é o quê? Nós vamos é crescer nessa humildade e não espírito de tristeza dentro de nós vai gerar, né? Não esse espírito de morte vai gerar em nós. Por quê? Porque não está em Deus. Está no mundo. Então, irmão, o que está no mundo, a palavra do Senhor diz que aquele que que se diz ser do mundo é inimigo de Deus. Aquele que se diz ser do mundo, irmão, a palavra do Senhor se diz ser inimigo de Deus. Ou seja, se você andar conforme as coisas do mundo, você se torna inimigo de Deus. Porque Deus é santo, Deus tem a sua palavra, Deus tem o seu caminho a ser seguido. O mundo tem o seu caminho a ser seguido. O mundo tem. O que seria isso? Seria a porta estreita e a porta larga. Mas a porta de Jesus é a porta estreita, irmãos. Não é a porta larga. E essa porta larga aqui, ó. Aqui no caso, essas duas tristezas e esses dois tipos de tristeza, que é a tristeza em Deus, né? Que opera em Deus. Segundo Deus, né? A tristeza segundo opera o arrependimento. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Seria mesma coisa que a porta estreita e a porta aberta. Ou seja, a porta estreita, ela exige de você renúncia. Ela exige de você que você renuncie muitas coisas, que você se arrependa de muitas coisas, que você, sabe, se estreita em muitas coisas. Mas a porta do mundo não. A porta do mundo é como se diz, pode-se fazer tudo. Tudo lhe é permitido. Tudo lhe é permitido fazer. E a porta do mundo diz isso, né? A porta larga diz isso. Mas o que conduz isso, irmãos? A morte. A morte espiritual, a morte da vida eterna, sabe? Isso é a mesma coisa. Então, a tristeza do mundo opera a morte. Então, irmãos, o que nessa mensagem nós devemos tirar dessa mensagem? Que nós precisamos estar em Deus, porque ainda que venha tristeza sobre a nossa vida, quando estamos em Deus, ela opera dentro de nós. Essa palavra opera. Ela opera dentro de nós algo, sabe, que nos traz mais humildade, nos traz ser mais humanos, mais mansos, sabe? Mais humildes. E isso que opera dentro de nós, quando nós arrependemos. Irmãos, é lindo quando uma pessoa se arrepende, sabe por quê? Ela se reconhece que ela não é nada, ela reconhece que ela não é melhor do que ninguém, ela reconhece que precisa, sabe, estar de bem com aquela pessoa. Quando a pessoa se arrepende. Quando uma pessoa que se arrepende dos seus maus atos, de suas más obras, ela traz sobre a sua vida, sabe, milagres sobre a sua vida, ela traz transformações sobre a tua vida através do arrependimento, transformações do caráter, do ser dela. E isso traz vida, para a pessoa. Mas aquele que como a segunda tristeza do mundo, ou seja, o mundo não conhece o arrependimento. O mundo não sabe o que a palavra de Deus, o mundo não sabe segundo a palavra de Deus. O mundo, ele sabe que pode fazer tudo, que é devolver o mal com o mal, que pode todas as coisas, que tem que aproveitar de tudo mesmo, porque é assim que tem que ser a vida vivida. É assim, e isso só traz tristeza. Quantas pessoas hoje não estão tristes? Tão triste, por quê? Porque achou que poderia fazer tudo na hora, do jeito que quer, da maneira que quer, né? Do jeito quantas vezes quisesse e se deu mal. Estão aí com cargas pesadas por causa disso. E isso está gerando o que na vida dela? Gerando vida? Não, está gerando um sentimento de depressão. E a depressão é uma morte espiritual, irmão. A depressão é uma morte. Assim, embora a pessoa esteja viva, ela não vive a vida com vida, ela vive a vida pelejando ali, sabe? Se lamentando, sabe? Tentando se erguer, mas não consegue. Por causa que não, a palavra de Deus, a essência de Deus, sabe? Não opera dentro dela. O que opera dentro dela é as coisas do mundo, é o que o mundo vive, não o que Deus vive. Então, o que opera dentro dela não é vida. O que opera dentro dela não é humildade, o que opera dentro dela não é arrependimento, o que opera dentro dela é simplesmente a morte. Então isso é muito, sabe, muito sério. Mas se de repente você hoje se encontra de repente e fala, eu tô triste por tantas coisas que eu fiz de maldade para alguém, eu tô triste porque eu sei que as obras que eu fiz não me trouxeram nada de bom.
não me trouxeram os bons frutos. Eu tô colhendo péssimas colheitas porque eu sei que eu não fiz boas plantações. Mas o Senhor tem uma palavra para você. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, e versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso pela presença do Senhor. Olha que maravilha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esta palavra, irmãos. Glória a Deus. Você vê que Deus sempre tem uma solução. Sempre que Deus sempre tem o perdão para o arrependido. Você vê que Deus sempre tem. Você pode ser a pior espécie de um ser humano nessa face dessa terra. Deus tem solução para você. Deus tem solução para você. Você tem saída para você. Qual é a situação que você está na tua vida? Você pode ter certeza disso, que em Jesus você tem saída. Você não existe ser humano na face dessa terra sem saída. Em Jesus, ele tem a saída. Ele tem o acesso a esse ambiente de derrota, de humilhação, de tristeza, de depressão, uma vida depressiva para uma vida de alegria. Você sai desse ambiente e entra num ambiente de alegria, porque Jesus te dá acesso a esse poder para você acessar essa vida, a essa contrariedade que dá sobre a tua vida. Então, olha o que o Senhor diz: arrependei-vos. De repente você tá aí triste, entristecido, irmão, porque, sabe, por várias coisas, por várias situações, e você sabe por que essa tristeza tem chegado ao teu coração. Você sabe de onde veio essa tristeza. Você sabe aonde essa tristeza começou, de que razão, onde está o mal dela. Você sabe onde ela está. Você sabe que essa tristeza que te assombra todos os dias, você sabe onde ela começou e ela tem aumentado cada dia mais na sua vida. Você sabe de onde ela veio. Você sabe. E o que o Senhor diz para você? Arrependa-se. Arrependa-te. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que seja apagados os vossos pecados. Irmão, muitas das vezes o que assombra a nossa vida são as nossas más obras. As nossas más obras assombram a nossa vida. As nossas más obras, irmãos, traz trevas sobre a nossa vida. Traz medo. Traz assombro sobre a nossa vida. Não existe uma pessoa que faz más obras, que não tenha pesadelos, que não tenha más sonhos, pessoas que queiram o mal do próximo, ela não tem uma vida em paz, não tem uma vida tranquila, ela não resplandece a luz do Senhor na vida dela. Por quê? Porque dentro dela há trevas, dentro dela não há luz. Os olhos delas não são bons. E a palavra do Senhor diz: se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se os seus olhos se os olhos for luz, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem bom, todo o seu corpo será luz. Então, o que você olha e o que você deseja é o que você vai ser, irmãos. Você tem, de repente, desejado, o mal pro próximo, isso não faz bem para você, não vai fazer bem para você. Isso não vai fazer isso, os teus olhos são maus, todo o seu corpo vai ser mau. Você vai sentir no seu corpo, as trevas que os seus olhos são. Nós sentimos em nossa vida, mas quando nós temos um coração que só abençoa, que olha, que só abençoa, não amaldiçoa, o seu corpo todo será luz. Assim como é os teus olhos, assim também será o seu corpo. Como é que você vê as coisas, como você vê as pessoas, assim será o seu corpo. Você olha as pessoas com ódio, com julgamento, com trevas ou com amor, assim será o teu corpo. Saúde, será saudável, irmão. É isso que a Bíblia nos ensina. Então o Senhor diz para que nós venhamos nos arrepender, para que os vossos pecados venham ser apagado e os vossos pecados e venham assim tempos de descanso. Irmão, uma pessoa triste, ela não tem paz. Uma pessoa triste, ela não tem, ela não tem alegria dentro dela, ela não tem alegria para dar, ela não tem alegria para se cuidar, ela não tem alegria para cuidar nem dela e nem de ninguém. Então, essa tristeza, irmãos, nós podemos passar sim por tristeza, mas não a tristeza do mundo, mas a tristeza que opera em Deus, a tristeza, que opera, às vezes um coração entristecido, um coração aquebrantado, é melhor do que um sorriso muitas das vezes. Mas esse é o coração aquebrantado em Deus, às vezes erramos, falhamos e falamos: Senhor, eu fiz isso, eu não deveria ter feito isso, eu fiz aquilo, mas não fiz conforme a palavra de Deus queria que eu fizesse.
Não foi como Deus quer que eu faça. E aquilo te gera um arrependimento. Sabe? Às vezes você fica triste por algo que você fez, porque o Espírito de Deus te convence ali e você gera um arrependimento dentro de você. E isso é muito bom, irmãos. Isso é você crescer. Isso é você ganhar luz na tua vida. Isso é você, sabe, é ganhar vida no teu espírito. Porque não pensa que uma pessoa é viva só pelo fato de estar viva. Ela precisa ter vida no espírito dela. Espírito, irmão. Quando a gente está vivo, quando o nosso espírito está vivo, quando o Espírito de Deus está em nós, o nosso redor reflete o que está dentro de nós. Então, a tristeza muitas das vezes vem de um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ódio, um coração cheio de julgamento, um coração cheio de angústia, sabe? De coisas ruins. Irmão, quando entra no meu coração uma angústia, uma coisa, eu quero saber de onde que está vindo aquilo. Eu quero saber de onde. Eu reflito em mim mesma, de onde que está vindo essa tristeza, essa angústia de mim. Quem gerou isso? O que foi que eu vi que a partir do momento gerou isso em mim? Eu vou lá e oro a Deus. E ainda que se for alguém que falou algo que me entristeceu, eu vou lá e oro a Deus e abençoo aquela pessoa. E aí, irmãos, essa pessoa, ela cai no esquecimento da minha vida. Sabe por quê? Porque eu arrependi. E aí, quando eu me arrependo, os meus pecados são apagados. Apagados, irmãos. Deus quer apagar todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e a partir do momento que você ir até Ele e se arrepender. Se arrependa, irmãos. Se arrependa daquilo que você fez. O que tem trazido a tristeza no teu coração? Que situação tem trazido tristeza no teu coração? Busque a raiz desse problema e busca se arrepender, busca pedir perdão para quem foi que você fez, busca pedir perdão não só a Deus, mas ao homem, a quem você fez, para que isso venha cair no esquecimento. Muitas das vezes você não esquece a mágoa, você não esquece o problema, você não esquece, sabe, a aflição. Por quê? Porque não foi apagado da sua mente. A partir do momento que você se perdoar, a partir do momento que você se arrepender, você vai ser perdoado por Deus e Deus apaga essa transgressão, esse pecado e isso não te aflige mais. Isso cai no esquecimento, irmão. Você não tem que ficar, a tua mente não tem que ser lembrado nada. Problema nenhum tem que ser lembrado na tua mente. Tem que apagar os problemas da tua vida, irmãos. Você tem que apagar, se hoje você pensa no problema, amanhã você pensa no outro problema, amanhã você pensa no mesmo problema, você apaga, você precisa apagar isso da tua mente. Você não pode deixar que isso cresça na tua mente. Você tem que apagar. E a gente apaga como? Se arrependendo, porque o próprio Deus vai lá e apaga da nossa mente. E nós não lembramos mais disso. Não lembramos mais de quem nos afligiu, não lembramos mais de quem, sabe, de quem nos julgou, de quem nos apontou. Não lembramos mais porque o Senhor apaga da nossa mente e você vai viver a sua vida. Você vai buscar o que você precisa e você vai voltar a buscar o que você necessita para a sua vida, para você ser feliz, para você ser puro, para você ser sem mancha diante de Deus. Porque o próprio Deus apaga quando nós vamos até Ele e nos arrependemos. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Fica essa palavra no teu coração para que você venha entender que a tristeza, essa tristeza em Deus não gera arrependimento, mas a tristeza do mundo gera morte. Então, não esteja no mundo para que essas tristezas que você venha sentir não te gerem morte, não opere em você a morte. Mas esteja em Deus para que quando a tristeza vier, o que vier trabalhar dentro de você venha ser, sabe, o arrependimento, os frutos do arrependimento. O arrependimento traz frutos maravilhosos para nossas vidas. Então, e mesmo que você de repente pediu perdão para alguém não te perdoou, não esquenta, irmãos. Você vai ser, da tua mente vai ser apagada, a dele não, mas a tua mente vai ser apagada e você não vai nem lembrar mais do assunto. Você não vai nem lembrar nem muito, às vezes você não precisa lembrar nem mesmo da pessoa, porque se você já resolveu com ela, se você está bem com ela, você não precisa se preocupar com mais nada. Você não precisa se preocupar. Se você está bem com alguém, você não precisa se preocupar em ter, sabe? Nem mesmo ela do teu lado, você não precisa se preocupar. Não se preocupe com isso. Você só precisa estar em bem, você só precisa não deixar que pessoas tomem conta dos seus pensamentos, que situações tomem conta dos seus pensamentos, que você acorda pensando, que você dorme pensando, que você faz tudo pensando. Apaga tudo isso dos teus pensamentos, porque isso suga as tuas energias, isso suga as tuas forças. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com você por onde quer que você vá.
Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, que é Rei de reis e Senhor de senhores. Glória a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em nós opera o arrependimento. Arrependa-se, para que assim todos os seus problemas da tua mente, do teu coração, caia no esquecimento. Amém? Glória a Deus.